Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Estou bem animado de gravar essas aulas para vocês, por quê? Não só porque tem alcançado muitas pessoas, acho isso legal, é muito importante, quanto mais pessoas puderem consumir aí esse alimento espiritual, essa explicação aqui, melhor, porque é a palavra de Deus que nós explicamos aqui. E eu já ouvi de muitas pessoas que é um trecho que não é muito pregado. As pessoas geralmente pregam ali nos principais eventos da vida de Elias e alguns da vida de Eliseu, mas não caminham sobre todos os eventos. E aí nós estamos aqui caminhando expositivamente, versículo a versículo. Por mais que eu não explique o versículo a versículo, pelo menos é o trecho completo, tá bom? E nós estamos aqui falando daquela mais uma guerra, mais uma batalha, mais um confronto entre a Síria e Israel. A Síria de Ben-Hadad e Israel de Jorão. Só que agora quem está ali na retaguarda é Eliseu, claro, Deus através de Eliseu. Aí vocês viram na aula passada que estava acontecendo, o rei da Síria não conseguia, nada do que ele planejava dava certo. Por quê? Porque tinha um espião? Não, porque Deus ia lá por meio do profeta Eliseu e falava para Jorão, a Síria vai atacar tal dia, tal hora naquela cidade, então se prepara. E aí a Síria não conseguia fazer nada, não conseguia entrar e destruir as cidades ali, dominar o território que queriam dominar, porque Deus estava soprando no ouvido de Jorão, no ouvido do rei de Israel, mostrando que, o Senhor governa as nações, eu favoreço vocês, não é a força do seu braço. Sim, não é a força do seu braço que vai conquistar as nações, que vai manter o seu território, não, é o poder de Deus, é o favor de Deus. Só que Israel tinha um coração muito duro e nós vamos ver como essa história terminou. E aí o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, falou, vamos atrás desse cara aí, vamos atrás desse Eliseu para pegar ele, que nem aquele menino que fala, né? A gente vai pegar ele, vamos pegar ele porque ele é mau, e a gente é mau também, é isso aí, ele quis lá, vamos lá pegar ele. E levou e sitiou. O que é sitiar? É você, com o seu exército, cercar a cidade, todas as entradas, se a entrada também é saída, todas as entradas e saídas da cidade estão fechadas, por quê? Porque a cidade está sitiada, e foi isso que ele fez, foi isso que o rei da Síria fez, e sitiou a cidade. Que cidade é essa? Dotã, cercaram, o versículo 14 vai dizer que cercaram a cidade, Dotã, importante, que eles vão caminhar de Dotã até Samaria, tá? Cidade de Dotã. Não era uma cidade comum para Eliseu estar, mas ele estava ali. Uma cidade que ficava entre montes, entre montanhas. E aí o rei foi lá, o rei da Síria foi lá e cercou essa cidade. E nós vamos caminhar aí do 2 Reis 6, dos versículos 15 até o 23. E nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender o quê dos versículos 15 até o 23? Estamos falando de uma guerra, estamos falando de uma batalha. Na verdade, a batalha agora aqui se tornou a batalha de Eliseu contra a Síria, porque eles foram lá para pegar, a gente vai pegar ele, vamos pegar Eliseu. Queriam pegar Eliseu, porque Eliseu estava soprando tudo. Então, era a batalha ali entre eles, depois o rei de Israel vai entrar na jogada, e o que nós vamos aprender? Que a misericórdia encerra a contenda. O que é contenda? A Rebeca sempre vive me perguntando o que é contenda, porque ela decorou um versículo, que é o mesmo versículo que vocês vão decorar, que fala, usa essa palavra. O que é contenda? Contenda é briga, guerra, desentendimento. Então, qual era a contenda aqui? Era essa batalha entre a Síria e Israel. Então, a misericórdia encerra, acaba, faz acabar a contenda. Vocês sabem o que é misericórdia? Você não aplicar a punição devida, não aplicar o castigo devido. A misericórdia encerra a contenda. Mas o que eu vou explicar melhor. Primeiro vamos olhar para o texto, ver como essa lição, nós podemos extrair essa lição do texto, da história aqui,
e aí eu vou explicar melhor para vocês, tá bom? Vejam aí no versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, esse moço aqui não é mais Gease, tá? Esse moço não é mais Gease, por quê? Porque Gease estava leproso, e leproso não poderia ficar junto dos que estavam saudáveis, tá bom? Não pode, o leproso não poderia ficar junto. Então Gease abandonou ali o serviço porque ele acabou ficando doente. Essa foi a sua maldição, porque ele mentiu para Deus, ou tentou mentir para Deus, porque é impossível mentir para Deus, vocês aprenderam isso, tá bom? E quem é esse moço aqui? Não tem o nome dele, não tem, mas provavelmente é um dos discípulos dos profetas. Lembra que os profetas tinham muitos discípulos, e muitas pessoas seguiam Eliseu para poder aprender com ele até a palavra de Deus que ele falava. E aí o versículo 15... Acordou muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Aqui mais uma evidência de que não era Gease, porque Gease já conhecia o poder de Deus. A incredulidade desse moço aqui poderia demonstrar que realmente ele não tinha muito contato com Eliseu, com o que Eliseu já tinha feito. Porque ou ele era muito incrédulo, ou ele já não conhecia muito bem Eliseu, porque Eliseu já tinha realizado tantas coisas e muitos milagres que ele não precisava ficar assim tão desesperado. O que faremos? A cidade está cercada. E aí o que Eliseu responde? Olha só que legal. Gente, isso aqui é se vocês tiverem... treinem isso, treinem imaginação, a imaginação de vocês. Leiam o texto, nós vamos ler aqui, pausa o vídeo e feche os olhos. Eu vou tentar descrever aqui, mas usem a imaginação de vocês. Isso é muito importante, e é muito legal, porque lembra que eu falei, ó, o exército ali, os cavalos, os cavaleiros, todos estavam cercando a cidade. A cidade ficava entre montes. Olha só que legal que aconteceu. Isso aqui é de arrepiar. Não dá para ver aqui porque eu estou de blusa. Mas olha só. Versículo 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu ficou doido. Tá, não. Não é possível. Dotã não era nem a cidade onde o rei estava. A cidade onde havia o grosso do exército era Samaria. Dotã era uma cidadezinha ali, era um Guarulhos ali, era uma cidadezinha ali, Mariporã ali, um negocinho pequeno perto de Samaria. Tá falando o quê? Tem mais gente aqui do que... Olha, a cidade está toda cercada, não é possível. Se eu fosse esse servo aqui, eu falava, esse homem aí, ó, perdeu um parafuso, porque... Como assim? Você está afirmando que nós, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele está dizendo, ó, nós somos em maior número, não se preocupe. Aí, olha só, precisou da intervenção divina para aquele servo enxergar, para aquele servo poder ver o quê? Ver o poder de Deus. Precisa de intervenção divina para aquele servo enxergar o poder de Deus. Olha só, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então Eliseu estava vendo algo que o moço não estava vendo. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em redor da cidade, nos montes, aqueles cavalos, todos, cavalos de fogo, um exército. A Bíblia chama Deus se revela dessa forma, Ele é o Deus dos exércitos. Deus controla os exércitos, Ele é o Deus dos exércitos. E que exército é esse? Eu não sei, aqui as pessoas vão especular. Quer especular? Deixar a imaginação falar. Eu prefiro ficar com o que está escrito no texto. Existe uma possibilidade, existe uma liberdade para imaginarmos? Sim, mas não podemos ir tão longe. Alguns vão falar que isso aqui eram anjos. O Senhor abriu os olhos, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e os anjos estavam ali.
A palavra anjo não está aqui, então eu não vou crer que eram anjos. Eram cavalos de fogo e carros de fogo. Ponto final. É isso. Agora feche os seus olhos e tente imaginar essa cena. Você está ali, cidade sitiada, cercada, aí você, acima desses, está um exército de carros e cavalos de fogo, muito maior do que esses que estão sitiando a cidade. Olha só que legal. Uma cena parecida com essa, vocês acho que são muito novos, ou talvez os mais de 12, 13 anos, ou até os adultos que me assistem, eu sei que os adultos assistem, mas uma cena parecida com essa está lá no Senhor dos Anéis, naquele filme O Senhor dos Anéis, no segundo filme, As Duas Torres. Senhor dos Anéis, As Duas Torres, quando eles têm ali a batalha de Helm's Deep. Eu não sei como é que eles traduziram ali, Helm's Deep. O que acontece ali? Eles estão num castelo, ali o castelo dá de costas numa montanha, e os orcs vêm pela frente ali tentando penetrar aquele castelo. E os orcs acabam conseguindo, porque eles explodem lá um fosso, e o fosso levanta toda a muralha, e eles conseguem adentrar a cidade ali, a cidadela e o castelo, e eles estão lá batalhando, e os orcs são muitos, o número dos orcs é assim, elevadíssimo. E quem está lá no castelo está desesperado, porque os orcs vão nos matar, vão nos consumir. Só que o comandante lá de toda a guerra, lá, o Aragorn, quem não assistiu o Senhor dos Anéis, eu recomendo que assista. É uma das melhores trilogias, dos melhores filmes de Hollywood de todos os tempos. Então assista o Senhor dos Anéis. Eu estou mencionando uma cena que está no segundo filme, As Duas Torres. E ele está lá e chega uma hora que bate o desespero e fala, nós vamos perder. Só que ele lembra de uma promessa que o Gandalf fez a ele lá atrás. Quando você vir o sol nascer, olhe para o oeste. Ele lembrou dessa promessa. E o que aconteceu? Olha, é de arrepiar essa cena, gente. Quando você está lá, parece que está tudo perdido. Olha, nós vamos morrer, esses orcs vão nos matar, vão nos exterminar. Ele olha para o oeste e vê, no alto da montanha, uma grande luz. É o Gandalf com os cavaleiros montados ali em seus cavalos, que vem descendo a montanha e matando todos os orcs ali, uma vitória avassaladora sobre os orcs. É algo muito bonito. E essa cena me fez lembrar essa história me fez lembrar dessa cena. Então, imagine só, é algo glorioso, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Mas aqui fica uma lição, que só o Senhor, precisamos do Senhor para abrir os nossos olhos, para enxergar o seu poder. Precisamos de Deus para poder enxergar o seu poder. Eu vou voltar nessa história daqui a pouquinho, tá bom? Vamos continuar. Só isso que aconteceu? Não. Olha só o que Eliseu falou. Orou Eliseu e disse, versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Não falou para ferir esse povo de morte, matá-los, que os cavalos venham e consumam todos. Não, fere eles de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Todo mundo ficou cego? Não conseguia enxergar? Era assim? Não é esse tipo de cegueira. Cegueira aqui não é essa cegueira de não consegui ver absolutamente nada. É uma cegueira parecida com a cegueira de Lucas 24, 31. Vejam a cegueira de Lucas 24, 31. Não é uma cegueira de não ver, é o que eu chamo de cegueira de não enxergar. Às vezes você está na sua casa e aí você procura algo e você não acha e você pede para sua mãe. Já aconteceu isso com você? Mãe, não estou achando tal coisa. Aí sua mãe vai lá e fala, a coisa é na sua frente. Não é possível. Não é possível. Você estava procurando, mas você não estava enxergando. Você está vendo, não está vendo, mas você não estava enxergando. É que nem quando a pessoa procura onde estão os óculos. Quem usa óculos acontece às vezes isso. Onde estão os meus óculos? Ela esquece de procurar aqui, no seu rosto.
E acaba acontecendo isso. Lucas 24, 31. Lucas 24, 31 diz assim, ó. É esse tipo de cegueira aqui, ó. Vamos ver o versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Aqui Jesus tomou o pão e deu o pão aos discípulos. Então, se lhes abriram os olhos, porque eles não tinham reconhecido o Senhor, e o reconheceram. Eles estavam vendo? Claro, eles estavam vendo tudo que estava acontecendo, mas eles não tinham reconhecido Jesus. É esse tipo de cegueira aqui que Eliseu pediu ali, fez a oração, e eles acabaram sendo feridos ali, o exército. E o que aconteceu? Então Eliseu lhes disse ao povo que veio procurar por ele: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. Eles não estavam enxergando que aquele que estava falando com eles era Eliseu. Então é esse tipo de cegueira. E os guiou a Samaria, que era o lugar onde o Eliseu deveria estar. E aí olha só o que aconteceu. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. Eis que estavam no meio de Samaria. E o que aconteceu? No meio de Samaria, todo o exército de Israel já deveria estar ali pronto para matar aqueles homens. Prontos. Prontos para matar todos aqueles que vieram buscar Eliseu para o matar. Que coisa, hein? Eles estavam cegos e aí Eliseu orou e falou: ó, agora abre os olhos dele, para eles verem onde eles estão. No meio de Samaria. É que nem você está lá no jogo de futebol, você corintiano, não, vamos melhor, você palmeirense, com seus olhos vendados, não consegue enxergar a camisa, as cores da camisa, os símbolos, e aí você vai andando, é levado por alguém para o meio da torcida do Corinthians. Você palmeirense, no meio da torcida do Corinthians, em pleno clássico, final do Campeonato Brasileiro. É assustador ou não é? Foi o que aconteceu com eles. Olha só, mas a torcida do Corinthians, que aqui é representada, está representando Israel, o que a torcida do Corinthians fez? O que Israel fez? Matou todo mundo? Vamos ver. Lembra que a nossa lição diz: a misericórdia encerra a contenda. Essa é a nossa mensagem central. Pastor Isaac, eu não vi nada de misericórdia até agora. Eu só estou vendo contenda. Não estou vendo a misericórdia. Vamos chegar lá, olha só. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Meu pai aqui não é que tem parentesco, é só uma forma de reconhecer a autoridade de Eliseu, é só isso, tá bom? Respondeu ele: não os ferirás. Olha só a misericórdia aparecendo aqui. Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Eles eram prisioneiros? Não tinham ido à guerra, não tinha acontecido nada, eles estavam ali de mão beijada. Essa é uma expressão antiga, né? Vocês nem devem conhecer isso. Sei que os mais antigos aqui devem lembrar. Estavam ali de mão beijada. Facinho, facinho, Eliseu trouxe eles ali, lá no meio de Samaria. Porém, olha Eliseu respondendo ao rei de Israel: porém, não vai ferir, não vai matá-los. O que vai fazer? Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Aqui o seu senhor é o rei da Síria. O rei da Síria não veio junto. Então estava ali só o seu exército, parte dele. Ofereceu-lhes o rei, que rei? Jorão, rei de Israel, grande banquete. E comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. A misericórdia encerra a contenda. Israel agiu com misericórdia em favor da Síria. E isso fez o quê? Com que a Síria não intentasse mais, pelo menos durante um período de tempo, não intentasse mais dominar Israel, aquelas cidades, aquele plano do começo do capítulo, lá no versículo 8, encerrou. Eles foram misericordiosos conosco. Não aplicaram a pena, o castigo, a morte, não fizeram isso. E aí o que aconteceu? Encerrou a contenda. Isso na nossa vida prática, pessoal, acontece pouco e deve acontecer com mais frequência. Sim, nós devemos agir com misericórdia
contra as pessoas que nos ofendem, nos humilham, nos fazem mal. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:15 que com relação aos nossos irmãos nós não podemos pagar o mal com o mal. Ah, a pessoa pisou no meu pé, eu vou dar um pontapé nela. Não posso fazer isso, de jeito nenhum. Não posso pagar o mal fazendo algo que é mal, não. Se eu estou ali, diante de uma circunstância em que eu devo agir com misericórdia, com favor, com a benevolência, eu assim devo fazer. Por quê? Porque isso vai encerrar a contenda entre eu e o meu irmão, entre mim e a pessoa com quem eu tenho ali um desentendimento, um problema. Sim, haja com misericórdia, você desarma a pessoa. A pessoa vem lá para cima de você com pedras e paus, você fez isso, você fez aquilo, e você diz, me perdoe. Você desarma a pessoa. Como assim? Essa não é a reação esperada. Geralmente as pessoas esperam ali uma batalha, fica lá, você é assim! Geralmente isso acontece entre irmãos. Quem está me assistindo e tem irmãos, sabe do que eu estou falando. Ah, você é assim, a mãe, ele falou que eu sou assim. E aquele pandemônio, aquela briga toda dentro de casa, por quê? Porque ninguém age com misericórdia, ninguém age com benevolência. Está todo mundo pagando mal com mal ali. Estão todos ali. Até que um vem, tá bom, eu reconheço, me perdoa. O quê? Me perdoa. Aí você desarma a pessoa não tem mais como continuar brigando. Você ouve a ofensa, me perdoa, não quero. Veja aí 1 Pedro 3, abra sua Bíblia em primeiro livro do Pedro, primeira epístola de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz assim, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Vocês são assim? Espero que todos sejam assim. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Ele me xingou, eu vou xingar ele também. Não é o que a Bíblia manda fazer. Antes, pelo contrário, bendizendo. Ele me xingou, eu vou bendizer ele. Eu vou elogiar ele. É isso que eu vou fazer. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. É assim que o crente verdadeiro age. É assim que aquele que sofre prejuízo, sofre mal, age com misericórdia. Porque a misericórdia encerra a contenda. E lembra que eu falei para vocês, queria destacar isso, que nós precisamos da ação de Deus para poder enxergar o seu poder? Sim. Nós precisamos que Deus atue no nosso coração. Efésios 2 vai falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, pelo seu poder, nos vivificou para uma nova esperança, a fim de podermos enxergar qual é o poder de Deus. Em Romanos 1,16, nós aprendemos lá que o poder de Deus é o Evangelho. O texto diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Poder para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Este é o poder de Deus. E para enxergar o Evangelho, nós precisamos da atuação de Deus em nós? É claro, nós estávamos mortos, os incrédulos estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não querem enxergar. Eles não conseguem enxergar. Para isso, precisamos de uma atuação divina direta. Deus precisa vir e abrir os olhos do incrédulo, assim como abriu os nossos olhos. E nós podemos enxergar o quê? O poder de Deus, o Evangelho. E assim, entregar a nossa vida a Jesus, confessar os nossos pecados, receber as bênçãos do Espírito Santo e assim a usufruir de todas as bênçãos decorrentes da conversão do Evangelho. Então, o que nós precisamos fazer por essas pessoas que estão cegas no seu entendimento, não conseguem enxergar o poder de Deus? Nós precisamos orar para que Deus intervenha. Assim como Deus interviu ali na vida daquele moço, fazendo ele enxergar o quê? Os cavalos de fogo ao redor, os carros e cavalos de fogo. Assim, nós precisamos do poder de Deus para enxergar
Nós precisamos da atuação de Deus para poder enxergar o seu poder. E o versículo que é para vocês decorarem, um versículo muito simples. Como eu disse para vocês, a Rebeca já decorou esse versículo, a Rebeca, minha filha. É muito engraçadinho ela falando esse versículo. Provérbios 15:1. Provérbios 15:1 vai falar sobre, tem a ver com a nossa mensagem central, que é a misericórdia encerra a contenda. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Ou seja, quando a pessoa vem com raiva para cima de você, com aquela para cima de você, e você fala brandamente, você não responde do mesmo jeito, você não coloca fogo na briga, você responde brandamente. Então, a resposta branda desvia o furor. A misericórdia encerra a contenda. Essa forma de agir vai encerrar qualquer intenção má que aquela pessoa tem. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse é o versículo, Provérbios 15:1. Espero que vocês decorem, me mandem o áudio, o vídeo, o que vocês quiserem, para eu poder fazer as anotações lá do desempenho de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana. Dúvidas, comentários, deixem aí abaixo ou entre em contato comigo no Zap, tá? Tchau, tchau.